Antes de sair deste vídeo, escute isso. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Se o seu coração está cansado, se a sua alma está em silêncio, se ninguém entende a luta que você está vivendo, saiba de uma coisa: o céu ouviu o que você não conseguiu explicar para ninguém. Talvez hoje você tenha chegado sem forças, sem ânimo, sem direção. Mas esta oração pode ser o começo da virada que você tanto precisava. Fique até o fim, porque eu creio que Deus vai tocar a sua vida, renovar a sua mente e reacender a sua esperança. Onde você estiver, feche os seus olhos, acalme o seu coração e ore comigo agora. Pai amado e poderoso, eu entro na Tua presença neste momento com humildade, fé e esperança. Tu és o Deus que conhece o profundo da alma, o Deus que vê o que ninguém vê, o Deus que entende a lágrima escondida, o medo calado, a dor disfarçada por trás de um sorriso. E hoje, Senhor, eu te apresento esta vida que está ouvindo esta oração. Talvez essa pessoa esteja cansada, talvez esteja lutando há tanto tempo que já nem sabe mais como explicar o que sente. Talvez tenha acordado hoje com o coração apertado, com a mente acelerada, com o peso das preocupações, com medo do amanhã, com a sensação de que está carregando mais do que consegue suportar. Mas neste momento, Pai, eu te peço, visita essa alma agora. Toca onde ninguém consegue tocar, cura onde ninguém consegue curar. Restaura o que o cansaço quebrou. Fortalece o que as lutas enfraqueceram. Levanta o que a tristeza tentou derrubar. Senhor, eu repreendo agora toda palavra de derrota, todo pensamento de fracasso, todo sentimento de incapacidade, toda voz interior que diz: não vai dar, você não consegue, acabou para você. Em nome de Jesus, que toda mentira do medo caia por terra agora. Porque a Tua palavra diz que maior é o Senhor que está conosco do que qualquer problema diante de nós. Pai, sopra ânimo sobre esta vida, sopra força sobre esta mente, sopra paz sobre este coração. Onde há confusão, traz clareza. Onde há desânimo, traz coragem. Onde há fraqueza, traz renovo. Onde há choro, traz consolo. Onde há portas fechadas, traz direção e favor. Senhor, essa pessoa não está ouvindo esta oração por acaso. Tu tens propósito até nos momentos de silêncio. Tu tens plano até nas pausas da vida. Tu tens resposta até quando tudo parece parado. E por isso eu peço, ajuda essa pessoa a não desistir no meio do processo. Ajuda-a a permanecer firme quando tudo dentro dela quiser recuar. Ajuda-a a confiar mesmo sem entender. Ajuda-a a caminhar mesmo sem ver o caminho completo. Pai, renova agora as forças de quem está no limite. Tem gente, meu Deus, que está cansada emocionalmente. Cansada de tentar e não ver resultado. Cansada de lutar em silêncio. Cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de esperar. Cansada de ouvir promessas humanas que nunca se cumprem. Mas hoje nós declaramos que a força dessa pessoa não virá das circunstâncias, não virá das pessoas, não virá da aprovação de ninguém. A força dela virá do Senhor. A esperança dela virá do alto. O socorro dela virá de Ti. Pai querido, entra também nas áreas que estão travadas. Se existe uma porta fechada, abre no tempo certo. Se existe uma humilhação, transforma em testemunho. Se existe uma perda, derrama consolo. Se existe um sonho adormecido, reacende. Se existe um projeto interrompido, guia os próximos passos. Se existe um coração ferido, cura com Teu amor. Eu te peço, Senhor, visita a mente dessa pessoa. Porque muitas vezes a maior batalha não está do lado de fora, mas do lado de dentro. E há pessoas ouvindo esta oração lutando contra pensamentos pesados, ansiedade, insegurança, comparação, sensação de insuficiência, medo do futuro, culpa do passado e pressão do presente. Mas eu oro agora que toda opressão mental
seja quebrada em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada esta mente, que o coração desacelere, que a alma respire, que a mente se acalme, que o sono volte, que a esperança floresça novamente. Senhor, lembra essa pessoa de que ela não é o que disseram sobre ela. Ela não é o fracasso que viveu. Ela não é a rejeição que sofreu. Ela não é a traição que enfrentou. Ela não é o erro que cometeu. Ela não é a dor que carregou. Ela é teu filho, tua filha. Ela é alvo do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. E aquilo que o mundo tentou reduzir, o Senhor é poderoso para restaurar e exaltar no tempo certo. Pai, eu oro por quem está pensando em desistir. Desistir de um sonho, desistir de um projeto, desistir de lutar pela família, desistir de acreditar em dias melhores, desistir até de si mesmo. Mas eu te peço agora com fé. Segura essa pessoa pelas mãos. Não deixa que ela afunde nos próprios pensamentos. Não deixa que ela se entregue ao desespero. Não deixa que a tristeza fale mais alto que a tua promessa. Mostra para ela que ainda existe caminho. Mostra para ela que ainda existe saída. Mostra para ela que ainda existe propósito. Mostra para ela que a última palavra nunca vem da dor. A última palavra vem de Deus. Senhor, entra na casa dessa pessoa. Abençoa sua família. Se houver brigas, traz reconciliação. Se houver falta de diálogo, traz entendimento. Se houver enfermidade, derrama cura. Se houver escassez, envia provisão. Se houver perturbação, estabelece paz. Que esta casa seja marcada pela tua presença. Que esta família seja guardada pelo Senhor. Que todo mal, toda inveja, toda seta lançada contra este lar seja quebrada em nome de Jesus. Pai, eu oro também pela vida financeira dessa pessoa. Tu sabes das contas, das dívidas, das preocupações, do aperto, das noites sem dormir, do medo de não conseguir honrar compromissos. Mas o Senhor continua sendo Deus de provisão. Abre portas de trabalho. Abençoa as mãos dessa pessoa. Dá sabedoria para administrar. Mostra oportunidades. Traz estratégias, favor, crescimento e milagre. Que ela não viva dominada pela escassez emocional, mental e material. Que ela experimente o cuidado do céu em cada detalhe. Senhor, visita também os sonhos que foram enterrados. Há pessoas ouvindo esta oração que um dia sonharam grande, acreditaram, planejaram, se dedicaram. Mas em algum momento a vida pesou, as portas se fecharam, as críticas vieram, o tempo passou. E elas foram perdendo o brilho nos olhos. Mas tu és especialista em reacender o que parecia apagado. Tu és especialista em levantar o que parecia encerrado. Tu és especialista em fazer florescer no deserto. Então, eu oro. Reacende o ânimo. Reacende a fé. Reacende a coragem. Reacende a visão. Reacende a vontade de continuar. Pai, ensina essa pessoa a se levantar um dia de cada vez, sem se cobrar além do necessário, sem carregar culpa desnecessária, sem viver se comparando, sem achar que está atrasada demais, porque o tempo do Senhor não falha, o processo do Senhor não falha, e mesmo quando nós não entendemos, o Senhor continua trabalhando. Hoje nós entregamos ao Senhor o peso que essa pessoa não aguenta mais carregar. Toda angústia, toda preocupação, toda sobrecarga, todo medo escondido, toda frustração acumulada, toda lágrima contida. Nós colocamos tudo diante do teu altar e declaramos que a partir deste momento o jugo será leve, a alma encontrará descanso e o coração será fortalecido pela tua presença. Senhor, que essa pessoa sinta agora um abraço do céu. Que ela perceba que não está sozinha, que mesmo em meio ao vale, o Senhor continua com ela, que mesmo em meio ao processo, o Senhor continua guiando, que mesmo em meio à guerra,
o Senhor continua protegendo, que mesmo em meio às lágrimas, o Senhor continua recolhendo cada uma delas. Pai, derrama agora uma unção de recomeço, uma unção de renovação, uma unção de força, uma unção de coragem, uma unção de esperança. Que toda paralisia espiritual caia por terra, que todo desânimo seja vencido, que todo sentimento de incapacidade seja arrancado, e que esta vida se levante com uma nova postura, com uma nova fé, com uma nova visão. Eu declaro em nome de Jesus. Essa pessoa vai voltar a sorrir com sinceridade. Essa pessoa vai viver dias de paz. Essa pessoa vai contar testemunhos. Essa pessoa vai ver portas se abrindo. Essa pessoa vai viver respostas de oração. Essa pessoa vai vencer fases que pareciam impossíveis. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, e o Senhor nunca perde o controle de nada. Pai, coloca no coração dessa pessoa a certeza de que o amanhã pode ser melhor que hoje. Coloca dentro dela a convicção de que o capítulo difícil não define a história inteira. Coloca dentro dela a fé necessária para continuar. Porque, às vezes, tudo o que alguém precisa é de um pouco de força para dar mais um passo. E eu creio que esse passo pode mudar tudo. Eu creio que esse recomeço pode marcar uma nova fase. Eu creio que este momento de oração não termina aqui, porque o teu agir continua depois que o vídeo acabar. Senhor, guarda esta pessoa ao sair e ao entrar. Guarda seus pensamentos, seus caminhos, suas decisões. Livra de acidentes, de notícias ruins, de pessoas mal intencionadas, de armadilhas visíveis e invisíveis. Dá discernimento para escolher bem. Dá sabedoria para agir no tempo certo. Dá sensibilidade espiritual para ouvir tua voz acima de qualquer ruído. E agora, Pai, eu te agradeço. Mesmo antes de ver, eu te agradeço. Mesmo antes da resposta completa, eu te agradeço. Mesmo antes da porta abrir, eu te agradeço. Porque a fé verdadeira não nasce só depois do milagre, ela permanece firme antes dele também. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está trabalhando em lugares que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Que essa pessoa termine esta oração mais leve, mais forte, mais confiante, mais renovada, mais cheia de paz, mais consciente de que não está sozinha, mais certa de que o Senhor ainda escreve lindos capítulos para a sua vida. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Confiamos em ti, descansamos em ti, esperamos em ti e declaramos que dias melhores virão, porque o Senhor continua no controle. Em nome de Jesus, amém.